um tema que me foi muito caro recentemente, cujo título é o seguinte: a morte é um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver. Deixo alguns segundos para que fotografem, de certa maneira, o impacto que esse título tem. O impacto que esse título tem em cada um. Se é um título sem nenhum impacto especial, ou se causa algum desagrado, né? se causa alguma interrogação muito forte, qual é o impacto que o tema da morte causa? A Marta já, semana passada, falou, na verdade, também sobre o desencarne, né? Falou sobre o desencarne, já foi coincidência, né? Nós não sabemos o que, dentro da escala que um e o outro vai falar, mas eu acho que vai, na minha opinião, vai encaixar na perfeição. Porque a abordagem que eu vou dar hoje, semana passada, a Marta fez uma abordagem específica, mais específica no desencarne, no mecanismo do desencarne, na interação com os espíritos. E hoje eu vou falar mais na questão da relação nossa com aquele momento, quando nós sabemos, temos consciência que nós estamos para partir, ou que alguma pessoa muito querida nossa está para partir, está próxima do seu desencarne. É esse aspecto que eu vou conversar um pouco mais com vocês hoje. O título vem de um livro dessa autoria, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Essa médica é uma médica especialista em cuidados paliativos, ou seja, ela trata de pessoas cuja medicina nesse momento não tem tratamento para a sua doença e que aquela pessoa está, né, desenganada, como nós costumamos dizer, sabe que tem pouco tempo de vida. A vida dela é esse tratamento. E esse livro me foi entregue por uma grande amiga há não muito tempo atrás, quando exatamente eu passava, mais uma vez, já é a segunda vez que eu passo por esse momento, de ter uma pessoa muito querida, uma pessoa muito cara, que sabemos que está próxima do desencarne. E essa amiga me entregou esse livro, e esse livro foi muito, muito interessante e muito importante para mim. Porque, na verdade, essa autora fala muito de vida no momento da morte. Ela consegue, dentro da prática que ela demonstra ali, por conviver com tantas pessoas, com tantas famílias que estão vivendo isso, ela consegue apontar, colocar posições práticas em que mostra, na verdade, muitas oportunidades de crescimento, muitas oportunidades de vida mesmo, nesse momento que nós tanto tentamos fugir dele, que nós tantas vezes tentamos até nem falar sobre ele, tentamos não confrontar, não pensar sobre ele, e é um momento, na verdade, muito, muito especial, muito especial. Então, lendo esse livro, e à luz, claro, de tudo que nós sabemos da doutrina espírita, eu pude realmente presenciar e com um pouco mais de maturidade visualizar isso. Visualizar nesse momento para a pessoa que está se aproximando do desencarne, para todos nós que a amamos, para toda a família, para todo o conjunto de profissionais em volta. Quanta coisa rica, quanta coisa boa, que oportunidade, às vezes única, como ela diz aqui, que esse momento representa. Então, para fazer esse comentário, para fazer esse estudo, eu, além desse livro que eu já citei, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, eu vou citar O Céu e o Inferno, Os Mensageiros, do André Luiz, né, pelo Chico, e o livro Os Prazeres da Alma, pelo Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito de Hamed. Tivemos há pouco tempo a oportunidade do médium, né, Francisco do Espírito Santo Neto, ter estado aqui na casa. Então, baseado nesses 3 livros, eu vou falar um pouco sobre essa nossa relação com o tema, né, com esse, entre aspas, essa negação que nós fazemos muitas vezes do tema. Vou falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco de como estar ao lado de alguém que passa por esse momento, como ajudar, qual é a melhor forma
de ajudar uma pessoa que está passando por isso. O que conversar, falar sobre a doença ou não, ela vai nos orientar nesse sentido. Um pouco sobre a questão do luto e mais alguns temas relacionados com esse momento. O primeiro tema que eu trago é exatamente a negação do tema, a negação da morte. E ela cita no livro uma frase que está no Mahabharata: a coisa mais assombrosa do mundo é que ao redor de nós as pessoas estão morrendo e não percebemos que isso pode acontecer conosco. Eu me lembro claramente da primeira vez que uma pessoa muito querida minha, muito próxima, desencarnou. Eu tinha 26 anos. Foi uma irmã minha. E naquele choque, eu sempre fui espírita, sabia tudo, mas eu senti um choque. E por que não vamos ter um choque? Foi uma coisa completamente inesperada, foi uma morte natural, mas completamente sem aviso. E eu me lembro muito bem do momento em que eu estava me direcionando para ver ela, que tinha tido notícia. A frase que me veio foi de uma música do Vinícius de Moraes, em que dizia assim: a vida é para valer. A vida é para valer. Foi isso que veio assim na cabeça. Realmente chegou a mim. Chegou a mim. Porque até então, eu vivia como se não fosse acontecer comigo. Como nós costumamos, vai acontecer só com o vizinho. Vai acontecer só com aquele parente muito distante. Comigo, ou alguém muito próximo de mim. E é como diz aqui no barraco, como é assombroso isso. Por que nós fazemos isso? Porque nós nos preparamos para tantas coisas na vida, o trabalho, a construção da família, o ambiente em que iremos viver, dos quais nós não podemos ter certeza, em detalhes. Gastamos tanto, conversamos tanto, se preparamos tanto para coisas que nós não temos certeza, mas aquilo que nós temos certeza nós não queremos nos preparar, não queremos conversar, não queremos saber. É assombroso realmente isso. E ela diz aqui, a autora, que nós temos uma postura mais ou menos assim: se eu não olho para a morte, ela não me vê. Se eu não penso na morte, ela não existe. Nós temos essa postura. Ela diz que parecemos crianças, às vezes a jogar às escondidas num ambiente sem móvel nenhum. Nós estamos a brincar de escondidas com os outros, mas não tem móvel nenhum. Nós colocamos a mão na frente do olho, como se não nos fossem ver. Como se assim nós pudéssemos fazer com que a morte não existisse. E daí ela diz o seguinte: nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer. E realmente, a proximidade que esse momento proporciona entre todos os envolvidos é muito grande. É uma proximidade que nós, eventualmente, em nenhum outro momento da vida teremos tanta proximidade com aquela pessoa que está, que vai passar a grande cortina, e nós que estamos ali. É um momento de muita intimidade. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude na nossa vida. Algo que ocorre rápida e fugazmente. É um momento de muita plenitude se nós soubermos olhar para ele e soubermos viver esse momento com tudo aquilo que nós sabemos. A morte do outro, a nossa, será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida. Então ela faz uma crítica a que muitos de nós, e como já foi citado aqui, somos de certa forma às vezes mortos-vivos. Não estamos vivendo, não estamos nesse momento da nossa vida. Estamos levando a vida sem estarmos presentes realmente, sem vivermos aquilo que podemos viver. E nesse instante aqui nós acordamos. Nesse instante nós vivemos. Nesse instante nós recuperamos muitas vezes uma reencarnação inteira. Nesse momento. Ela diz assim: é pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. É pela consciência da morte que nós apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Então o Espiritismo muito nos diz que a dor, que o sofrimento, nada mais é do que um grande aviso, do que um grande chamar de atenção para que nós
acordemos para a vida, para que nós pensemos como estamos a viver, como estamos a aproveitar tudo aquilo que nos é possível aproveitar dessa vida, começar a aprender a olhar a beleza, a paz que existe em tudo que nos rodeia. Então a dor, o sofrimento é um caminho para isso. E esse momento é um desses grandes momentos. E esse momento é um desses grandes momentos em que nós, finalmente, pelo chacoalhão que isso faz com a gente, nós despertamos. Todos serão absolutamente transparentes diante de uma pessoa perto da morte. Parece um oráculo, sabendo tudo o que realmente importa nessa vida, com uma lucidez incrível. E é realmente isso que acontece. Quando nos aproximamos, confrontamos a realidade da morte. Temos a lucidez de como a vida realmente é, do que é mais importante. Tantas coisas que nós colocamos tanto valor em cima, deixam de ter aquele valor. É um momento de enorme lucidez. Não só para quem está vivendo o momento da proximidade, mas para todos nós que nos envolvemos ali, que estamos tentando ajudar, que estamos tentando fazer com que aquilo seja o melhor possível para aquela pessoa. A proximidade de um passamento é um momento para si. E aí é uma lista que eu fiz, que é uma lista que nesse momento em que eu pude viver tão recentemente, eu vi isso objetivamente, não foi teoricamente, eu pude ver isso objetivamente em mim, na minha irmã que estava se despedindo, nas pessoas envolvidas. Eu consegui ver isso nesse momento, o seguinte: é um momento de muita doação. É um momento em que a bondade vem de cima. E ela surge naqueles que já se esperaria que surgisse, naquelas pessoas que já têm um relacionamento íntimo com a pessoa em si, com os parentes, com aquele que nós amamos, mas ela surge também de onde nós não esperamos. É incrível como tanta bondade vem ao de cima nesse instante. Eu tive contato com profissionais que são verdadeiros missionários. Verdadeiros missionários. Que coisa tão emocionante, que coisa tão linda. Pessoas que nunca tinham visto a família, nunca tinham visto aquela pessoa se dedicarem com tanto amor, tão além do que o contrato lhes pede. Realmente missionários. Pessoas que já estavam nas suas casas, já tinham encerrado o seu expediente, e vendo que uma crise estava instalada no ambiente, voltam a pôr a sua bata, voltam e vão lá prestar o socorro possível. Que emocionante ver como a bondade vem de cima nesse momento para tentar ajudar o máximo possível a pessoa. Mas é também um momento de aprender a receber, entregar-se, ser ajudado. Porque é também uma questão muito importante. Nós falamos muito de nos doarmos, né? E tentamos fazer esse movimento, mas em muitos momentos não somos capazes de receber. O nosso orgulho não permite. Eu precisar de ajuda, eu precisar ser limpo por alguém, eu precisar ser alimentado na boca por alguém. Não, eu prefiro morrer logo. Para não dar trabalho para ninguém, não é isso que nós dizemos? Eu não quero dar trabalho para ninguém. Na verdade, eu não quero depender do outro. Eu aceito que o outro dependa de mim. Eu aceito que eu tenha que me doar. Mas eu depender do outro? Temos que ver quanto que isso, na verdade, tem de orgulho por trás. Por quê? E daí os Espíritos nos esclarecem. Muitas vezes vem a questão da eutanásia. Por que essa continuidade da vida em condições tão difíceis? Por que com tanta dor, com tanto sofrimento? Um dos grandes motivos é para que dê tempo da pessoa aprender a receber. Para que dê tempo de finalmente, afinal eu preciso dos outros. Afinal eu não sou essa estrutura toda que não precisa receber dos outros. Eu preciso aprender isso. Então nesses dias, nesses minutos, muitas vezes, ganham-se décadas da próxima reencarnação no plano espiritual,
em aprendizado. E nesse caso que eu pude conviver, a minha irmã, ela estava tão consciente de tudo isso, ela estava tão consciente disso, da necessidade, porque nós em volta dela, às vezes era uma disputa para quem ajudava. Queríamos demonstrar, a gente quer demonstrar o amor, quer demonstrar o afeto, quer demonstrar. Ela tinha plena consciência de que aquilo tinha que ser de certa forma dividido, que alguns não tinham tido a oportunidade de expressar, que era importante para aquela pessoa demonstrar o seu afeto, demonstrar o seu carinho. Era muito importante. Desculpa lá. Já volto. E a questão do perdão, então, é fundamental. Vi como nesse momento, quebram-se barreiras e perdoa-se. Por testemunhar, como já contei aqui rapidamente, haver um movimento de sair de um país, atravessar o oceano, aproveitar os últimos dias para estar próximo, para dizer: me desculpe, eu te perdoo e quero que você me perdoe. E perguntar-se: para que isso agora? De que adianta agora que está tão próximo, né? E nós sabemos que adianta muito, né? Que muda completamente a perspectiva. É um momento de muito perdão. É um momento desse aprendizado. E é um momento de conhecer-se a si próprio e conhecer-se ao outro. Naquele processo todo ali, uma das coisas que nós conseguimos olhar para nós é: qual a minha capacidade realmente de doar-me? Quanto eu consigo me doar sem nenhum cesse? Sem ser fora que simplesmente é mais conveniente. Quanto eu consigo me doar? É um momento que eu conheço muito mais a mim mesmo e que eu consigo também olhar com mais bondade, com mais serenidade e com mais perdão para o outro também. É um momento de muita libertação. É um momento em que nós podemos nos libertar e podemos ajudar que o outro seja mais livre. É um momento em que nós podemos nos libertar daquele que é mais óbvio, de todas as coisas, todos os apegos materiais que nós temos. Ali fica evidente que isso vai ao pó, fica mais evidente. Podemos nos libertar do apego excessivo, muitas vezes, ao nosso corpo. É um momento em que isso acontece muito. E também podemos finalmente nos libertar, nos desapegarmos um pouco mais das pessoas. Tirarmos um pouco mais o meu. Ela é minha, ele é meu, é o meu filho, é a minha filha, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu pai, é a minha mãe. É um momento em que nós conseguimos amar sem possuir. Conseguimos dar alguns passos nessa direção, sem a necessidade de prendermos a pessoa junto de nós. Vamos nos desapegando ali por todo momento, faz com que nós tenhamos mais força para ir nessa direção. É o momento de aprender a demonstrar afeto, que muitos, e começa por mim, uma dificuldade enorme em demonstrar afeto, em demonstrar que eu amo, em demonstrar que a pessoa é importante para mim. Nesse momento, em um momento em que nós vencemos barreiras e conseguimos finalmente dar alguns passos na direção da demonstração do afeto. E, no aspecto geral, é um momento de crescer espiritualmente. É uma grande oportunidade de crescimento espiritual, a aproximação do desencarne. Quanto mais consciente nós estamos disso. Sofreremos ou não na transição? Então eu já vou entrar no outro tema, que é a grande dúvida que surge sempre. Ou seja, qual é o medo que eu tenho disso? E ela no livro ela traz uma frase do Gilberto Gil. E as frases do Gilberto Gil são todas desse jeito. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer. Sim, a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. O derradeiro ato meu e eu terei que estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou.
E é verdadeiramente isso que acontece. Quase todos nós, e Kardec já no livro Céu e Inferno já deixou isso muito claro. A certeza da vida futura não exclui apreensões quanto à passagem dessa para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Então o fato de nós nos inquietarmos, o fato de respirarmos fundo, termos um frio dessa proximidade, é naturalíssimo. Eu acho que alguns espíritos encarnados talvez já consigam realmente não sentir nada, não ter receio nenhum. O Chico deve ter ido sem, mas é para poucos isso. Todos nós teremos essa ansiedade, teremos ainda algumas dúvidas, teremos um medinho de como será o nosso desencarne. E a autora fala aqui, que eu acho com muita propriedade, que nós temos que tentar transformar esse medo em respeito. E nessas duas palavras tem a chave da postura diferente. Sair do medo que nos paralisa, que faz com que nós não possamos aproveitar aquele momento, faz com que nós não conseguimos nem conversar sobre aquilo, para o respeito, em que nós entraremos ali com cuidado. Entraremos ali eventualmente com algumas dúvidas, mas estaremos podendo aproveitar, confiantes, e principalmente não nos imobilizaremos. Conseguiremos aproveitar aquele momento. Eu fui buscar qual é a origem da palavra respeito e me surpreendi. Do latim, não sabia, nunca tinha visto. Respeito vem de olhar duas vezes. Olhar duas vezes. A origem da palavra respeito no latim, segundo o dicionário que eu li, é isso. Olhar duas vezes. Nós, quando olhamos duas vezes para alguma coisa, nós valorizamos ela. Eu não fujo dela. E eu olho como quem quer conhecer, como quem quer olhar, como quem é capaz de continuar a caminhar, de continuar a andar. Eu tenho tentado, é um princípio que eu tenho para mim e tenho tentado gradativamente passar para os meus filhos, que ter medo não tem problema nenhum. O problema é o que você faz com esse medo. Você vai fazer com que esse medo te paralise, com que você não consiga ir em frente, ou você vai ter consciência do medo e vai se preparar para enfrentar aquela situação que é difícil. Qual vai ser a tua postura? Aí a diferença entre o medo e o respeito. No respeito, você assume realmente isso aqui, tá? Tenho minhas dúvidas, tenho minhas inseguranças, mas continuo, sigo em frente e consigo eventualmente aproveitar aquele momento de crescimento. É dolorosa a separação da alma do corpo? Eu vou falar aqui de uma maneira bastante resumida, até porque a Marta falou bastante disso semana passada. Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que o momento da morte. E Kardec esclarece no Céu e Inferno o seguinte: a insensibilidade da matéria inerte é um fato. É só a alma que experimenta as sensações de dor e de prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma, que por esse motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois esse não é mais do que o instrumento da dor, aquela é o paciente. Dessa maneira, fica mais claro para nós como algumas pessoas, alguns yogis muito desenvolvidos, conseguem se submeter a facas, conseguem se submeter sem sentir dor, eles conseguem projetar para fora do corpo. O corpo vai estar sentindo nervosamente tudo, mas ele conseguiu criar uma barreira, criar um isolamento para aquilo. Isso vai explicar exatamente quanto mais sofrimento nós teremos no nosso momento de passamento ou não. Porque daí, de uma maneira bastante resumida, que eu vou colocar aqui, Kardec vai esclarecer: o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Porque o perispírito vai conosco. O perispírito continua. E o corpo fica. Quanto mais forte for essa união, mais sofrimento. Mas receberemos os reflexos do corpo.
afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Quanto mais, né, a minha vida, quanto mais eu for ligado à matéria, mais sentirei.